Ai, 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 minha gente, deixa eu me apresentar pra vocês, que eu sou assim caboclo também, que nem o seu Calunga. Mas meu nome é Tibirias, né? Eu sou Exu, Exu. O povo fala assim, mas Exu, o diabo, essas coisas assim. Não é não. Exu é guardião. Quando a gente, na vida da gente, ele desenvolve muitos poderes da gente, assim, os poderes do inconsciente, as forças da gente, os poderes de corpo, os poderes de sombra que a gente chama, né? Forças e magnetismo e um conhecimento disso. Isso é o lado sombra da gente, né? Quando a gente desenvolve muito, sim, a inteligência aqui, da cabeça, muita alma, então é poder de luz. Então a gente tem os dois, né? Poder de sombra e poder de luz. O poder de sombra são, porque sombra é corpo, os corpos, nós temos vários corpos. Corpo, matéria, existência, você está entendendo? Isso é um lado mais... Por que sombra? Por causa de inconsciente escuro, lá dentro, ninguém conhece, está inconsciente, está no escurinho. Então a gente fala sombra. O outro que é o lado que a gente conhece, que a gente vê, que está aqui, que é a lucidez, que é aquele sente mesmo, que não dá para mudar. Aquele é o tipo de luz, porque é claro, está no claro, está na consciência. É só isso aí, viu, minha gente? Não vai para confundir sombra com treva, não é nada dessa sombra, não. É sombra sim, sabe? Quando bate o sol faz sombra? É isso aí sim. Então todo tem sombra aí na Terra, não tem gente, porque tem luz, né? Tudo tem sombra. Então é assim, tem luz e tem sombra, né? Então é por isso que nós estamos usando isso. Então eu desenvolvi muito isso, tá? Nas minhas andanças, na minha evolução e tá. E então, quando chega aqui, fala, não, você tem tanta coisa assim, vamos trabalhar, vamos usar isso, vamos embora. E aí ele chama a gente de guardião. É que esse poder é um poder espiritual. Porque sombra é espiritual na matéria e tem espiritual na luz, tem os dois. Então, esse é o espiritual na matéria, corpo. A inteligência corporal, por exemplo, né? De um atleta, de um magnetizador, entendeu? De uma cozinheira. Tudo isso é um poder de bicho, né? De sombra da gente, de uma inteligência fantástica que a gente tem aqui dentro. Facilidade para falar línguas. Tudo isso é, né? Inteligência concreta para montar as coisas, que nem engenheiro, para inventar. Tudo isso é bicho. Para dançar, para cantar, as artes, né? Representativa. Tudo isso é o bicho da pessoa. Você vê, às vezes o artista é simples, é uma pessoa assim, você conversa com ela também. Aí ela entra no palco, ela veste aquele personagem dela assim, aquela coisa e vira aquela pessoa maravilhosa no palco, não é isso? Pois é, isso é bicho. Carisma é bicho, né? Dos políticos, dos artistas, é bicho, é magnetismo. Então, esses poderes a gente vai desenvolvendo, né? E o mundo é tudo magnetismo. Na Terra, você chama de eletrônico, tudo é magnetismo. Né? Pensamento é uma máquina magnética, o corpo é uma máquina magnética. E tem vários tipos, porque diferentes temperamentos têm diferentes tipos. Então tem diferentes tipos de guardião. Tem um guardião para isso, um guardião para aquilo, né? Por quê? Porque tem dom, né? A cozinheira, o jogador de futebol, a bailarina, o político. Cada um tem um dom, mas um dom de bicho. Entendeu? E por quê? Porque não é igual, né? Cada pessoa é um. Aí você vê aquela manequim famosa, ai que carisma, que coisa, que figura. É o bicho dela. Entendeu? Tem sensualidade, mas é mais que isso, entende? Então, o mundo é isso. Quando você chega assim no ambiente, depende da sua energia, assim. Bicho, o que é que você está projetando? O que é que você está projetando? Ah, que você é maravilhosa, que você é bonitão, que você é legal. Aquele sai. E todo mundo, nossa, que pessoa. Nossa, olha que pessoa, me marcou. Uma coisa me fez sentir, me passou, não sei o quê. Isso tudo é bicho, bicho. Quando você vai namorar, ai, que coisa gostosa. Tenho pele com o meu amor. É, bicho, bicho. Ternura da gente com os bichos, da mãe com as crianças, das pessoas com as pessoas. Tudo é bicho. Bicho. Tudo é uma qualidade de corpo, uma qualidade de sombra, como a gente fala aqui. Então, aqui tem as escolas.
né? E os desenvolvimentos. Como é que tem escola de arte, culinária, que tem escola de guardião. A gente faz escola de guardião, eu trabalho com eles e também dou aula. Por quê? Porque o ser humano é uma grande máquina. Mas como utilizar essa máquina para o bem? Porque tem aqueles que utilizam para o mar. Faz guerra, torna assassino, é um horror. Tem gente que vai por ruim, né? Que é o mesmo poder que vai por ruim. É o mesmo poder que vai por bem. Isso depende da luz da pessoa. Luz, alma. Então a alma é que deve dirigir a sombra. Que a sombra sem a alma é negativo. Mas também, aqui a pessoa que é só coração, mas é uma pateta fraca, essa também vai sofrer. Então luz sem uma sombra forte para bancar, é, por exemplo, amor. Amor é muito bonito, mas se você não tiver força no amor, você vai ver o que você sofre. Ih, menino, é horror. Então, se você é bom, mas tem que ter força nessa bondade. Eu tenho um coração bom, mas e daí? E você é forte para mancar isso aí ou qualquer um chega e catapimba você vai pro chão? Fica desiludida, chorando, feito bobão, aí pela rua. Meu Deus, o que é que eu fiz? Revoltado. Você é um fracote. Vai, você tem luz, mas não tem sombra. Então tem que ter sombra e tem que ter luz. Vocês estão entendendo? E a gente que mexe com a sombra, ensina a sombra, educa a sombra, a gente é chamado de guardião. Entendeu? Essa qualidade espiritual, na África, eles chamavam de Exu. Então hoje nos terreiros, na Umbanda, nesses lugares que eles vão, eles têm. Lá, eles também vão na igreja, eles mudam de nome, mas faz seu serviço em qualquer lugar, né? Porque tudo o resto é bobagem. Então, eles vão, e lá, eles o Exu tal, o Exu daqui, o Exu dali, o Exu caveira, o Exu da noite, o Exu da meia-noite, a pombagira, fala esses nomes. Bem, na África não é assim, no africano não é assim. No africano, é um Deus que vem, que a pessoa recebe o poder de Exu. Está tomada pelo poder de Exu, que é o poder dela mesma. É como o santo. Ficou tomada com o santo, virou orixá. Orixá é quando o santo está tomado. Quer dizer, a pessoa pegou o eu superior nosso e recebeu aquele grande eu, o Deus em nós. Recebeu aquilo. Então ela é uma pessoa diferente, poderosa. Naquele momento que ela está naquele canal, entendeu? Mas isso é uma coisa de luz. Para fazer muita coisa, precisa aquele milionário, aquele empresário que dá sempre certo. Isso é força de bicho. Força de Exu. O Exu dele, ele é o Exu dele, né? Porque, assim, o bando eles pensam que Exu é um guardião, não um guia. Tem também. Mas você também tem a força Exu. Ou seja, Deus, o espiritual da força. Carisma. É divino. A sensualidade é divina. Então, tudo isso é poder. Então, na África, eles não tratam como entidade, eles tratam como poder da pessoa. E fazem lá os rituais, as coisas, para puxar o poder da pessoa. Os magos também fazem isso, as crenças de magia. Né? No Egito se fazia muito isso, puxava esses dons. Por isso que era um grande sacerdote, um grande mago, um grande curador. Curador também cura poder de sombra. Porque o bicho, ele cuida da saúde, da estrutura. Então, quando você precisava de alguma coisa para a saúde, a gente tem que mexer com esse reino. Não é o reino da luz, é o reino da sombra, do bicho. O bicho é que arruma. Então, um grande curador, magnetizador, ele é um guardião. Então, ele vem lá, o espírito do médico que opera, outro que nem é médico, nada dele mesmo. Ele vai lá, ele tem o dom da cura, ele não precisa receber espírito, porque ele tem. É coisa dele. Você compreendeu? Então, esse, quando morre, diz, não, você tem esse poder aí, menino, que beleza que a natureza te deu, vamos embora, vamos usar. Então ele vai. Ele resolve usar. Porque, gente, eu sei que morrer é bom. Morrer é bom. Eu me falando isso aqui, como é que é, né? Morrer é bom. Porque você não tem que pagar imposto, entendeu? Não tem que trabalhar para pagar as contas. Não tem que fazer nada. Olha que só, não entendeu? Aí, você, por um lado, minha vida, logo depois de um tempo você já começa a ficar com o saco cheio. Né? Não. Isso aqui, como é que é esse negócio aqui? Não tem festa. Esse negócio aqui não tem que tem aí, hein? Pra gente fazer um pouquinho. Vamos passear, vamos fazer qualquer coisa. Aí você sabe como é que é, a natureza humana é ativa, né?
Então, é muito bom o sossego, é muito bom o descanso, é muito bom a despreocupação. Isso é. Mas não é por isso. Quanto menos você tiver despreocupação, mais você vai estar assanhada para fazer as coisas, não vai? Ai, tô de férias, vou acontecer, vou viajar, vou pra praia, vou nadar, vou não sei o quê, vou esquiar, vou fazer tudo. É. Assim que é. Quando a gente morre e conseguiu largar uma opção de coisa para trás, a gente vai no espírito da gente. O espírito da gente é vida, vida que é vida. Muito bem. Então a gente se põe para fazer as coisas. E eu, né, como eu gosto muito de bicho. Humano e não humano. Então é assim. Eu e os meus bichos. Vocês não veem, mas tá tudo aqui. Cachorro, eu gosto de cobra. Eu gosto de cobra. Cobra. Você sei que o povo vai ter muito medo de cobra, isso aqui de cobra, mas é uns bichos lindos. Depois que desencarna, eu vou pegando. Eu vou pegando. E vou pegando as minhas cobras e vai andando com elas no pescoço. E, não tem... e aí? Eu magnetizo os bichos. E vivo com o magnetismo dos bichos, desencarnados. Né? O Pai João, que vocês vão conhecer ele, que ele vem aqui também. O Pai João tem ali os milhares de cachorros, ele só gosta de cachorro. Pai João. Aí, eu gosto de cobra, lobo, entendeu? Gosto de porção de peixe. Gosto de bicho mesmo. Gosto de morcego, eu gosto de bicho estranho. E aí, vem tudo isso. Cano, eu vou trabalhar. Então vamos sair de Tiberia, tem um caso lá, tá na hora de ajudar. Mas você tem certeza que tá na hora? Eu falo. Você falou com o espírito, a pessoa tá lá num umbral ruim, né? Ou lá na terra, desgraçada. E a gente não vai chegando assim. Não pensa que a gente vai chegando assim só porque você reza. Não vai não, eu não sou empregado seu. E eu também não vou meter minha colher. Não, eu primeiro vou lá falar com o teu eu maior. O teu eu maior que tá deixando você passar isso daí pra você, né, largar tuas ilusões. Eu falo, já tá na hora, eu maior. Posso interferir? Porque se eu interferir e ele disser que não era para interferir, ele me cata de pau. Não vou, não. Já levei na orelha, não vou. Pode tá sofrendo o que for, o espírito só sofre. Eu já sei que o espírito só faz sofrer o que a pessoa precisa para largar a teimosia, a arrogância, a vaidade, o orgulho, todas essas ilusões que vocês têm. Foi bem. Tá lá, porque ninguém sofre à toa. Não tem justiça. Tem. Não tem. Tem razão. Se você está sofrendo é porque alguma coisa você está fazendo que não é bom para o teu espírito. Você está num caminho que não é o teu. Ah, mas eu acho que você é tanto acho. Você já está perdida. Você veja bem aí. Aí, eu pego? Pode. Então vamos lá. Aí o trabalho, às vezes, não é tão simples assim, né? Porque quando a pessoa cai naquele mundo, porque ela tem que descer no fundo do poço para ela se render, porque é teimosa. É assim que Deus ser teimosa, ruim, porque... Ai, imagina que vergonha, tô cheio de vaidade. Vai até lá embaixo, fundo do poço, para largar tudo isso e voltar para o seu espírito, para quem você é de verdade. Bom, enquanto a pessoa está nesse ciclo de evolução, no final, eles deixam as pessoas, pode atender lá, então eu vou. Aí chega lá, que tá aquilo, meu Deus, a entidade com ela, tudo igual, porque um se comunica com o outro, tudo que é igual se liga no planeta. Fica aquela corrente de pessoa com aquela mesma situação. Falei, vou ter que meter a mão nessa merda. E como é que eu vou fazer? Então, o que eu faço? Eu já chego para pegar aquela pessoa lá. Aí eu vou, vamos lá que está na hora, que é hora dela fazer a renovação dela, vamos ajudar. Aí nós vamos. Quando eu chego perto, que eu estudo a situação, porque eu vou meter a mão assim, né? Sou besta. Aí eu digo, bicho, entra. Ai, vai lá, minhas cobras, vai tudo assim. Cobra, lagarto, morcego. E o povo sai correndo aquilo lá, porque eles têm uma energia poderosa, agressiva, que vai cortando aquilo. Então, eles entram primeiro e fazem a limpeza ali, quando vê a pessoa está até desacordada, porque ela está no final dela. Ela está ali naquele estado deplorável, mas ela já está fora daquilo que ela se meteu, né? Ela se meteu. Não, ninguém persegue, ninguém pega, é a pessoa que se afina. Então eu quebrei aquela coisa magnética dela, aquela hipnose. Aí ela começa assim, tá. Então aí a gente já começa a fazer um trabalho com ela. Com o bicho dela primeiro.
Não é com ela, porque ela tá tonta. A cabeça nem, não consegue nem pensar, tá toda ruim. E eu vou falar com o bicho. Escuta, bicho, vamos. Você tá livre desse lugar. Reage. Faz ela reagir. Faz ela. Aí eu pergunto, ela tá cedendo? Cedeu, porque o bicho sabe tudo, né? Cedeu, a cabeça cedeu. Agora a cabeça parou de ser orgulhosa, parou de ser tudo aquele. Tá querendo. Tá querendo a verdade, tá querendo. A verdade é verdade à custa de cara que é preço. Ah, tá madura mesmo. Então, bicho, vamos levantar ela. Anima ela. Põe força nela. Aí o bicho começa a botar força, a pessoa começa a melhorar. Esperto assim, né? E quando ela vai fazendo, a gente tira ela dali. Aí ela vai para um lugar assim onde ela começa a despertar. E a gente só trabalhando com o bicho, magneticamente. Porque a cabeça devagar, o eu consciente aqui, o eu, vai despertando. Ai, o que aconteceu? Onde é que eu tô? Porque não sei o quê. Será que vai voltar? Não, calma. E a gente vai tratando o consciente. Vai tratando um pouco o consciente. Aí ela melhora. Quando ela melhora, então tem... eu, por exemplo, já não mexo mais. Melhorou, eu já dou para os especialistas da luz. Vai agora com esses técnicos aí aprender. Por exemplo, se a pessoa se mutilou muito, porque o ruim, o errado, a ilusão, mutila a perfeição do ser. Então ele fica feio, horroroso, tudo feio. Aí então o que a gente faz? Manda ele para um grupo de refazimento, porque ele não sabe refazer. Mas é fácil refazer, mas ele não sabe que está preso naquela ideia de que ela é velha, que ela morreu velha, que ela não sei o quê. Como é que ela tira aquelas ideias pro bicho dela rejuvenescer e ficar bonito outra vez? Então, vamos lá, manda para a Leonora, a equipe dela. Então, a equipe dela, a mulher mais bonita do planeta. Ela é a coisa, uma máquina, uma máquina. Os homens não têm nem ideia do que é. Não pode ter ideia. Porque ela é toda beleza, toda perfeição. Então, toda carisma. Então, ela é técnica nisso. Ela é uma guardiã, mas que ela tem muita luz. E ela sabe como fazer com a luz as pessoas largar as ideias ruins e reativar o seu princípio restaurador e rejuvenescer e pôr os órgãos outra vez em ordem, funcionando, dos corpos e os aparelhos, melhorando. E vai fazendo como uma terapia e também ensinando já que o espírito vai usar o seu próprio poder. Porque vai ter que se bastar. Todo mundo vai ter que se bastar, não vai viver dos outros. Vai ter que se bastar. Cada um tem o seu próprio guia dentro da sua cabeça, que é o eu maior. Você tem que aprender a ligar com o seu eu maior para te guiar, não guiar com as pessoas. A gente fala a guia, a gente não é bem guia, a gente é ajudante, é amigo, né? Mas o guia, a pessoa tem que ter dentro dela. Então as pessoas vão amadurecendo, aprendendo a usar o guia interior. E o guia exterior é só um professor para isso. É o mestre, né? O guru. Ele é um professor para você achar o teu. Então, a gente faz esse serviço porque é prazeroso para nós. Não tem obrigação nenhuma, não adianta me acender vela, que vela para mim não serve para nada, entendeu? E às vezes põe charuto, põe coisa, isso eu ainda eu gosto, mas o resto não é assim. Então, eu trabalho com os elementos, charuto, pinga, tudo, quando eu preciso de alguma coisa muito material, muito sólida, num caso muito difícil. Fora disso, eu trabalho com as forças do astral. Mas quando eu trabalho com a coisa material, porque eu trabalho com o princípio que está atrás da matéria. Uma coisa é uma coisa, por exemplo, a água, por que ela é água? Por que aqueles átomos fazem ela ser átomo de água? Porque atrás do átomo, atrás do mundo da energia, tem um mundo espiritual, que chama de princípio. Quando tem aquele princípio de água, os átomos vão ser H2O, vão ser aquelas moléculas, entendeu? É o princípio que manda. A ciência não descobriu isso, eles desconfiam. Mas eles não descobriram ainda, é o princípio. A magia trabalha com princípio espiritual há bilhões de anos. Por isso que, às vezes, o mago, o xamã, o pajé, pode conseguir resultado melhor do que a medicina. Muitas vezes consegue. Benzimento, por exemplo, é magia. E magia, então, também é uma ciência que usa outros elementos que a humanidade, a ciência humana não tem conhecimento. Assim, conhecimento direto, científico. Mas tem conhecimento de prática. E
que os desencarnados foram ensinando por sobreviver da humanidade, porque senão não tinha sobrevivido a todos os problemas da humanidade. Então foi ensinando, né? Sempre tem a curandeira, sempre tinha o pajé, sempre tinha alguma coisa que acolhia e acudia a situações difíceis, né? E conseguia parar com a epidemia, parar com as coisas, enfim. Ajudar a humanidade a persistir na sua rota. Então, mas usava uma ciência bem mais sofisticada. Bem mais sofisticada. Para vocês acham que é sofisticado, é aparelhinho, né? Então vocês não entendem, porque tem uma vela, tem uma flor, tem uma planta, um pedaço de pedra, não sei o que. Vocês não sabem que, mas que bobagem, isso aqui é uma bobagem, superstição. E o povo fala essas coisas, não conhece nada, né? Fala essas coisas. Mas não sabe que aquela pedra que está ali, o bão mago, cientificamente mago, ele ativou o espírito dela. E o poder espiritual é a base de toda a vida material. E quando nós somamos alguns poderes, fazemos uma máquina espiritual que gera um campo energético. E aquilo cura. Prejudica também, tem gente que fala para maldade. Você, né? Nós lidamos com o mundo da energia, mas não é com a energia direta, com o que está atrás da energia, que é chamado de princípio espiritual. Essa é a base da magia, de tudo aquilo que vocês veem e falam, nossa, que coisa incrível, como é que ele pode, como é que ele faz, como é que esse médico, como é que ele curou, como é que não sei o quê. Então, a sombra, nossa, age com o princípio. E pode fazer coisas que vocês não vão entender nunca. É um outro universo ainda, que a humanidade vai devagarzinho. Agora, com o mundo moderno, a gente está abrindo um pouco mais esse campo para o povo, que está mais entendido, mais escolado, para começar a olhar para essa coisa de uma outra forma e procurar uma fundamentação melhor, não uma superstição, mas uma fundamentação de como é que é esse mecanismo. E ele é interessantíssimo. Então a gente usa isso aqui também, porque esse, o guardião aprende toda essa magia. Eu tive muita reencarnação nisso. E vida aqui também no astral disso de magia. E como eu aprendi tudo, eles me chamam muito para mim fazer algumas coisas que o mundo, né, da luz está precisando, que tem os potentados da luz. Os potentados são os que dirigem o planeta. E são as pessoas com que nós nos orientamos. E eles vêm dando orientação. Não é mando, ninguém manda em ninguém quando a gente tem a consciência do espírito. É contribuição, é participação. E eles, como tem uma coisa muito maior no conhecimento, então a gente gosta do conselho deles, da orientação deles, dos propósitos, como é que eles estão mexendo as forças do plano, o que eles querem. E como é que a gente pode, né, crescer, somar para a evolução de todos. E eles estão cuidando da evolução de todos. É muito complicado esse negócio de evolução de todos, mas, pelo que eu estou aprendendo. Mas eu trabalho porque eu sei que, né, eles têm muito a me ensinar. Eu ganho muito. Então eu trabalho com os potentados da luz. Eu sou assim, oi, Tibirias, você tem feito muita coisa, você é danado. Né, todo mundo acha que eu sou danado, eu acho que eu sou mesmo. Então, então, né, eles falam assim, você vai lá, tem um médium lá, aquele menino assim, vai lá trabalhar com ele e ensinar as coisas para ele. Aí eu vim. Porque nós estamos fazendo escola, os filhos da luz. Tá, para ver se o povo aprende um pouco de que é mais moderno, uma espiritualidade moderna, cheio de tirar os preconceitos, de encontrar a verdade. Vamos tentar fazer uma experiência lá de abertura espiritual com o povo. Então vai lá, porque você sabe dessas coisas, tudo eu vim. Aí conheci o menino aqui, gostei muito dele, ainda muito inteligente, e era um pouco fechadinho, acanhadinho, né? Mas eu estou desconcertando ele, tá entrando na minha direitinho. E porque eu vou conversando primeiro com o bichinho dele, né? O bichinho vai ficando bom, o bichinho vai gostando de mim. Eu vou assim, no jeitinho, né? Claro, né, gente? Porque todo mundo é igual, né, gente? Que isso? Todo mundo quer o que é bom. Ninguém é burro. E se a coisa é boa, né? Todo mundo quer fazer parte. E aí, então, nós começamos a fazer uma opção de coisas. E eu comecei a ensinar magia, magnetismo, bicho, como é que você conversa com o bicho. Porque o bicho, se você conversa com o seu, ele é a porta com o inconsciente, com o mundo invisível. Tudo que você precisa, você vai se informar com ele. Olha como é prático.
Você não precisa ficar, né? E ele tinha muito, era psicólogo, ele tinha muitas essas manias, assim, de psicólogo, entendeu? Aí a gente mudou ele. Ah, larga esse daí, menino, não é nada disso, não, vem cá que eu vou te mostrar. E porque assim, ele é inteligente, se você não mostrar, ele não aceita. Então, fui mostrando, ele se encantou e agora ele faz isso. Aí ele fala assim, é terapia breve. Ele Crânio, né? Com aqueles negócios complicados lá, levava um tempão e não jogava nada. Agora a gente faz rápido. Pum, 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 pum. E pronto. E já começa a melhorar. É uma nova era, gente. É realmente um novo momento. Eu tô com uma alegria de poder estar aqui, ó. Até com um site. Oi, que coisa. Ai, Exu com site, gente. Você já imaginou? Não, isso é uma pândega, gente. Mas é o mundo, o mundo. E minha menina aqui é louco. E eu também. Mas tudo é para bom. Vamos poder ensinar? Vamos poder passar coisa nova? Vamos contar para todo mundo que não tem nada de segredo? Vamos tentar melhorar a vida com tudo que a gente tem? Ah, então vamos. Isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para isso. Porque tudo para mim é prazer, né, minha filha? Eu não tenho obrigação, não tenho que pagar nada. Não estou atrás de vaidade, de coisa bonita, besteira, de aplauso, nem nada. Não preciso de nada, que meu espírito é rico, tem tudo. Tenho tudo. Se um dia você vai descobrir, você vai ver que tem tudo. E meu espírito faz tudo, que eu não faço, faz meu espírito. Então, como eu não estou querendo mesmo fazer tipo pra ninguém, eu ando com meus bichos, com minhas cobras, entendeu? Mas eu adoro lidar com o ser humano. Adoro. Eu já nem sei mais se eu sou humano, se eu sou bicho. Eu já nem sei mais o que eu sou. Mas também não interessa. Que adianta definir o indefinível? Ninguém define ninguém. Eu mesmo não sei lá. Eu quero é viver bem. Você não quer viver bem? Você não quer viver bem? Eu quero é viver bem. Eu quero viver bem. Ah, quem sou eu? Você é, você não é. Ih, perca tempo com isso. Ai, faz. Ai. Faz. Ai. Faz aí. Mas esse é boba, com essa cara de boba. Ai. Onde você faz ai, seu bichinho faz. Relaxa. Começa a dar prazer. Ai, que bom, não penso em lutar. Eu gosto de me ativar, gosto de fazer as coisas, eu não luto, não. Eu gosto de me divertir, então eu não luto, não. Não é pra mim, é só alegria. Eu acho que já acabou meu tempo aqui. E eu... Olha, já que eu tenho site, olha como eu tô elegante. Já que eu tenho site, eu vou voltar e vou ensinar umas magias pra vocês, tá bom? Então até lá.